Queridos, todas as vezes que nós saímos ao encontro de Jesus, eu creio que algo extraordinário acontece. Você crê? Sabe por quê? Porque onde Jesus está, existe milagre. Aonde Jesus se faz presente, queridas, existe prodígios, milagres e maravilhas. Eu creio nisso. Eu creio que tudo aquilo que Deus prepara, que tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite não é nada mais do que um propósito daquilo que Ele já tem falado durante esses dias. É um propósito daquilo que Ele já tem derramado na nossa igreja, derramado em nós, como mulheres. Hoje eu vou estar falando especificamente para você, mulher de Deus, amém? Então, essa palavra vem de encontro a tudo aquilo que nós já temos recebido nesses dias, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem feito na nossa casa, as palavras que nós temos recebido. Mas, queridos, para isso nós precisamos entender que toda palavra proferida, ela precisa ser praticada, amém? Toda palavra que nós recebemos, ela precisa ser praticada. Por que muitas pessoas não recebem milagres de Deus? Porque apenas ouvem e não praticam. E nós precisamos aprender a praticar aquilo que a palavra nos diz. E quando o Senhor me deu esse tema, em busca de um milagre, e eu orava a Deus por esse mês, os meses passam tão rápido, né? Meu Deus, chegou maio já chegou minha rede de mulheres. E eu estava aqui num culto, Senhor, um tema, e uma palavra que o Giovanni falou nesse altar, esse tema saltou no meu coração, e o Senhor falou em busca de um milagre. E eu comecei aquilo dentro do meu coração, buscar o que é um milagre, o que o Senhor queria fazer conosco, queridas, como igreja. E eu sei que nessa noite o Senhor vai derramar milagres na nossa vida. Amém? Você crê? Eu creio que se nós estamos aqui, primeira coisa é porque nós temos fé de estar na presença do Senhor. E eu não vou ler nenhum texto que você não conheça, mas uma parte desse texto falou muito forte ao meu coração. É um texto muito conhecido de nós todos aqui. Então, vamos lá em Lucas, é sobre a mulher do fluxo de sangue. O pastor Eduardo falou dela, falou do cego de Jericó. Eu falei, vai pregar minha palavra. Domingo, eu falei, fala de outro, eu pensando ali, né? Mas, queridos, é um ponto específico dessa palavra. Essa palavra dessa mulher não é um ponto específico dessa noite, mas eu quero passar por essa palavra para que eu e você entenda que se nós estamos buscando um milagre, nós precisamos fazer alguma coisa, amém? Eu preciso fazer, você precisa fazer. Então, em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43, a Bíblia diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, imediatamente cessou a sua hemorragia. 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Queridos, essa mulher ela aproveitou uma oportunidade da ida de Jesus até a multidão. Se nós olharmos essa palavra e se nós voltarmos um pouquinho o texto, não sei se você já leu isso, no versículo 40, a Bíblia diz que Jesus ele volta. Antes de essa mulher se encontrar com Jesus, Jesus estava pregando a palavra de Deus estava sendo pregada, o nome de Jesus estava sendo conhecido em todas as redondezas ali, porque Jesus estava curando, estava libertando, Jesus estava fazendo a obra do Senhor, e creio eu que essa mulher ouviu a fama de Jesus, ouviu falar de Jesus. O que eu acho interessante nesse texto, porque um pouquinho antes, no verso 40, diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Havia uma multidão esperando Jesus. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou os seus pés de Jesus,
implorando que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava quase morta. Queridos, essa mulher se encontra com Jesus no caminho que ele estava indo para a casa de Jairo. De repente, na vida dessa mulher. A Bíblia diz que Jesus entra ali e aquela multidão se alegra. E quando aquela multidão se alegra, Jairo chega até Jesus e fala para Jesus: Jesus, hoje o Senhor precisa ir na minha casa, porque a minha filha está quase morta. E a Bíblia fala, não vou ler tudo porque eu não tenho tempo, mas a Bíblia fala que Jesus estava indo aonde? Na casa de Jairo. E no meio dessa caminhada, de repente, essa mulher se encontra com Jesus. Eu quero dizer para você, nessa noite, de repente, o hoje de Deus vai te encontrar e fazer milagre na sua vida, amém? Querida, Jesus estava passando. Jesus estava indo na casa daquele homem. A Bíblia fala que Jesus estava indo, então, gaguejei, 42, porque a única filha de cerca de 12 anos estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Ele estava a caminho, mas essa mulher achou uma oportunidade, no meio dessa multidão, queridas, para tocar em Jesus, porque ela sabia, ela dizia no seu coração: se eu apenas o tocar, eu serei curada. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, que se eu e você, queridas, nós precisamos de um milagre, nós não podemos ficar paradas. Nós precisamos nos movimentar. Queridas, não tem como nós recebermos os milagres de Deus se nós ficarmos parados no meio da multidão. A Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus, sim ou não? Mas essa mulher queria algo específico do Senhor. Ela buscava um milagre, ela buscava algo de Deus. E a Bíblia diz que ela toca nele de uma forma diferente. Nós estamos aqui diante de uma multidão, amém? Mas qual de vós quer tocar no Senhor diferente nessa noite? Fala eu. Eu. Sabe, queridos, era uma multidão que acompanhava o Senhor. Mas essa mulher decidiu ir ali porque ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela cria que se ela tocasse se ela tocasse nele, o poder de Deus ia vir, ela seria curada. Se nós continuarmos esse texto, o texto vai dizer que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Todos os recursos dela, em médicos, para que cessasse, para que estancasse aquele sangue. Você é mulher, você sabe o que é isso. Imagina você 12 anos. Já é difícil 7 dias, 4, 6. Quando passa de 7 é horrível, não é? É terrível. Agora você imagina você ficar 12 anos. Queridas, não é fácil. Mas aquela mulher, ela sabia, ela entendia que ao tocar nas suas vestes ou chegar próxima de Jesus, ela seria curada. Ela fez alguma coisa. E nós precisamos fazer alguma coisa. Para que nós venhamos receber, queridas, o milagre do Senhor, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos ir ao encontro dEle. Você veio aqui nessa noite porque você busca algo da parte de Deus, sim ou não? Você busca. Então, isso já fez um movimento na sua vida. Você já se movimentou, você já veio para o lugar certo, você veio mesmo para um lugar de milagres. Você veio para um lugar de cura, de restauração, de mudança de mente, de mudança de atitude. Aqui é o lugar, queridas, onde nós somos transformadas. A Conceição leu aqui sobre o que o Tiago diz, que a fé sem obra é morta. Não adianta nós dizermos que nós temos fé se nós não temos obras. Quando eu abro a porta da minha casa, quando você abre a porta da sua casa para fazer uma célula, isso é uma fé com obras. Eu tenho fé, mas eu também tenho obras. Eu estou abrindo o meu lar para que a palavra de Deus seja ministrada. Se você não entende o que é isso, fé e obras andam juntos. Eu tenho fé, mas eu também tenho obras, eu também faço aquilo que foi determinado pelo Senhor para que eu fizesse. Essa mulher se moveu, essa mulher foi ao encontro de Jesus. Ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais recurso. Talvez ela pensasse, o que será de mim? Mas a fama de Jesus percorria. E naquele momento, quando ela toca, Jesus sente algo diferente. E o que é interessante, queridos, nessa palavra, que Jesus fala, alguém me tocou. E Pedro logo diz, Senhor, mas a multidão te aperta, mas alguém me tocou diferente.
E aquela mulher, nessa versão, NVI, fala que ela estava tremendo, medo de se expor. Porque uma mulher nessa situação, naquela época, não podia estar no meio do povo, tinha que ficar na sua casa isolada. Agora, você imagina essa mulher, 12 anos isolada. Queridas, nós ficamos 2 anos isolados pela pandemia. Foi fácil? Foi difícil, né? Agora, você imagina 12 anos excluída da sociedade. Como que não estava essa mulher? Como que não estava o coração dela? Como que não estavam os sentimentos dela? E quando quando ela se apresenta diante de Jesus, o que Jesus fala para ela? A tua fé te salvou. Sabe o que vai fazer eu e você experimentar o extraordinário de Deus nesses dias? A nossa fé. É a nossa fé, queridas. É a fé que habita em mim, é a fé que habita em você, que vai fazer com que eu e você experimente o extraordinário de Deus nesses dias. Nós temos ouvido palavras nesse lugar, que eis que é chegado um novo tempo, eis que algo novo está acontecendo, e você precisa crer nisso. Mas eu vejo mulheres dispersas, eu vejo mulheres, queridas, apenas aqui, mas não entende aquilo que está sendo ministrado, não entende as palavras que têm saído desse altar. Querido, cada homem, cada mulher que sobe aqui nesse altar, está profetizando sobre a tua vida, e você precisa crer, eis que é chegado um novo tempo, amém? Eis que coisas novas já estão surgindo. Mas sabe o que é a fé, queridas? É nós não olharmos a circunstância, não é olhar para o caos. Essa mulher, ela tinha toda uma situação, mas ela não olhou para a situação dela. Ela foi se arrastando, se rastejando no meio daquele povo, mas ela entendia, se eu somente tocar no Mestre, eu serei curada. E muitas das vezes, amadas, nós estamos tendo a oportunidade de tocar em Jesus. Mas as oportunidades, elas passam. E nós perdemos as oportunidades muitas das vezes. E o que eu quero dizer para você nessa noite, se mova, se movimenta, entra debaixo dessa unção, entra debaixo dessa palavra que está vindo ao encontro da sua vida. Quando eu tinha esse tema, e o Senhor falava no meu coração, querido, se eu for falar de milagre, eu preciso viver milagre. Eu falei, Deus, o Senhor me deu o tema. E o Senhor disse que no dia 5 de maio de 2021, haveria milagre na Igreja Cristo Salva de Campinas. Mas, para isso, eu preciso viver milagre. 2022, 2021, estou voltando um ano, misericórdia. Eis que o passado já passou. Amém, queridas? E eu falei, Deus, eu quero experimentar. Se o Senhor me deu esse tema, a primeira pessoa a experimentar milagre sou eu, porque eu preciso ser testemunho, porque de mim precisa fluir essa água, precisa fluir isso. E eu entendi aquilo. E eu comecei, queridas, a buscar a face do Senhor intensamente. Eu comecei a buscar os milagres do Senhor. Eu comecei a ser ousada na minha fé. Eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar a palavra de Deus, porque eu falei, Senhor, eu vou subir naquele altar, mas eu vou ter testemunho para contar. Porque se o Senhor disse que vai ser uma noite de milagre, eu vou contar milagre. E, queridas, e assim Deus fez. E Deus vem vindo fazendo grandes coisas na minha casa, na minha família, desde o ano passado. Quando na virada do ano o Senhor me deu uma palavra, e eu já disse aqui que 2022 seria o ano de cumprimento de promessa, você crê? Eu tomei posse daquela palavra e eu comecei a viver essa palavra. E eu falei, Senhor, Tu disse algo no meu coração, que 2022 seria o ano de cumprimento de promessa. Eu quero viver as Tuas promessas. E a primeira coisa que o Senhor fez, antes que o ano virasse, foi nos colocar dentro de uma casa. Eu morava num apartamento, ali estava apertado, 3 crianças, um cachorro, sem condições, queridas, não dava mais. Eu comecei a buscar no Senhor uma casa. Eu preciso de uma casa. Só que antes disso, queridas, eu não queria deixar meu apartamento todo montadinho, que nós conquistamos com tanto esforço ali. E eu pensava, eu preciso vender esse apartamento para mim comprar uma casa. Mas o trabalhar do Senhor é diferente do nosso. E tentamos por várias vezes vender aquele apartamento, não conseguimos. Eu estava apegada a coisas, pensando no meu armário de cozinha, pensando no meu guarda-roupa, pensando nas minhas coisas. Se eu alugar esse apartamento para alguém, eu pensava, pô, vai destruir isso aqui. Se tiver criança, piorou, detonou, já era. Queridos, mas Deus é tão bom, que quando nós decidimos realmente sair dali, Deus preparou uma pessoa, preparou um rapaz que mora sozinho, trabalha ali
perto de onde é o nosso apartamento. Ele fica a semana no apartamento, final de semana ele vai para a cidade dele, que ele não é daqui. E Deus preparou todas as coisas. E no dia 31 de dezembro do ano passado, o rapaz deu a chave dessa casa para mim. Antes que o ano virasse, o Senhor cumpriu a palavra dele. E eu lembro que eu estava na igreja com a Tati, na cozinha, falando com a Tati, lá no Florença. Falei, Tati, eu não sei o que Deus vai fazer, mas ainda esse ano eu vou morar numa casa. Ela falou, amém. Concordou comigo, mulher de fé também. Oração de concordância. E assim Deus fez. E Deus começou, queridas, começou a fazer um agir diferente na minha vida. E o que eu quero falar para você, nada mais é do que experiências que eu tenho vivido com Deus nesses dias. Quando o pastor Eduardo falou aqui nesse altar, aquilo me marcou. Ele disse assim, nós oramos para pessoas serem transformadas, nós queremos que pessoas sejam transformadas, mas eu digo algo para você. Ele falou dessa forma, uma pessoa só é transformada quando ela tem experiência com Deus. E eu olhei aquilo e falei, uau. Falei, então é hora de mudar minha oração. Eu não tenho mais que orar para que o meu marido, para que o meu filho, para que o meu irmão seja transformado. Opa, mudei a oração. A partir daquele dia eu comecei a orar, Senhor, dá experiências. Porque a partir do momento que nós começamos a ter experiências com Deus, queridos, nós vamos sendo transformados de dentro para fora. O que falta muitas vezes na nossa vida é viver experiências com Deus. É viver a experiência com o Senhor lá no secreto. É ouvir Deus falar com você lá no secreto. A hora que você busca o Senhor lá no seu lar. Isso é experiência com Deus. É viver aquilo que Deus tem. É viver o sobrenatural. É declarar a palavra de Deus. É declarar a vida. Porque a palavra, ela tem poder, queridos. E eu entendi isso. E comecei a viver e ver que através da palavra que eu profetizava, Deus começou a fazer algo novo. Na última ceia, antes dessa, uma antes, acho que uma ou duas antes, eu dei o testemunho aqui da célula de aliança, muitos de vocês estavam aqui. E uma moça me procurou falando a respeito do casamento dela. E eu entrei nessa luta junto com essa moça. E eu falei para ela, falei, filha, a partir de hoje a luta não é só sua, é nossa. Nós vamos começar a orar por você, nós vamos começar a orar pelo seu casamento, nós vamos começar a orar por esse marido. Aquela menina muito entristecida, sem entender por que esse homem tinha ido embora de casa, por que ele tinha abandonado ela, por que ele tinha feito aquilo. E nós começamos a orar por essa mulher. E começamos a declarar a palavra sobre a vida dessa moça. E quanto mais nós orávamos, mais difícil a situação ficava. Quanto mais nós orávamos, mais difícil ficava. Um dia chamei a pastora Ada, falei, pastora, vamos na casa dessa mulher, vamos fazer uma oração lá, vamos declarar a palavra de Deus, vamos ungir aquela casa, vamos declarar que esse homem ele vai voltar, que essa família pertence ao Senhor. Fomos lá, fizemos isso, declaramos a palavra de Deus, nada, o homem não voltou. E, de repente, alguns dias atrás, mais ou menos uns 20 dias atrás, conversando com a Tati aqui no final de um culto, e eu falava com a Tati, eu falei, Tati, eu vou falar uma coisa para você. Até o dia que eu ministrar no culto de mulheres sobre esse tema, milagres, esse homem vai voltar para casa. E a Tati é testemunha disso. Está falando ali verdade, né, Tati? Esse homem vai voltar para casa. Sabe por quê? Porque eu preciso ter testemunho de milagre. Eu preciso, se eu estou falando de milagre, queridas, eu preciso viver. Eu preciso crer e entender que há milagres de Deus nessa noite. E eu disse isso a ela, falei, até o dia que eu ministrar o meu culto, esse homem vai voltar para casa. E quando foi semana passada, na quarta-feira, essa moça entrou em contato comigo e falou, pastora, você não acredita, meu esposo voltou para casa. Queridas, eu estava me preparando para ir para o culto, eu comecei a chorar compulsivamente no meu quarto. Sabe por quê? Porque o Senhor falou algo no meu coração. Filha, não deixe de profetizar a palavra. Não deixe de profetizar a palavra. E é o que eu digo para você nessa noite, querida. Seja ousada. Profetiza a palavra. Na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Eu não sei aonde você precisa de milagre. Mas profetiza a palavra. Nós precisamos entender isso. Que a palavra ela tem poder.
E ao profetizar a palavra, queridos, eu creio que quando eu profetizo a palavra, os céus se abrem e os anjos do Senhor descem para trazer bênçãos sobrenaturais para nós, amém? Você precisa aprender isso, eu estou aprendendo isso. Depois de 14 anos caminhando no Evangelho, eu estou vivendo essas experiências com Deus, de entender, profetizar a palavra, de ter intimidade com o Senhor, de ouvir Deus falar. E saber, queridos, que o milagre que o Senhor quer para mim, é para que o nome dEle seja glorificado, amém? É para que o nome dEle seja exaltado. Tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, queridos, é como testemunho. É como testemunho. E quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus tem movido na nossa vida. E eu olho para a vida dessa mulher e vejo uma mulher se movimentando mesmo com uma dificuldade. Eu vejo essa mulher rompendo. E o segundo ponto que eu quero dizer para você é que Jesus está aqui, queridos, nessa noite. Você precisa decidir tocar nele. Mas para isso você precisa ter fé. Porque Jesus falou para essa mulher, a tua fé te salvou. O que você tem buscado nesses dias? O quê? O que você tem buscado nesses dias no Senhor? Eu digo para você que é nessa noite que você vai receber aquilo que você tem buscado, amém? É hoje. Querida, você precisa crer, você precisa ter fé. E quando nós nos movimentamos em fé, as coisas acontecem. Eu vejo esse homem voltando para casa. Eu vejo Deus agindo dentro do meu lar, é fácil, não é, tem lutas, tem, mas eu continuo profetizando a palavra dentro da minha casa. O Senhor é um Deus sobrenatural, queridas. Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas nós precisamos crer e profetizar. O que você tem falado? O que tem saído dos seus lábios? Tem saído murmuração ou gratidão? Nós temos que começar, queridas, a agradecer mais. Ser gratos por tudo, aquilo que você tem. Por tudo aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos. Tudo aquilo que Ele já te deu. Tudo aquilo que você tem já é semente, sabia? Para um novo tempo. Lance as suas sementes. E você vai ver o Senhor dando fruto no tempo certo. Você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, eu olho esse texto e vejo uma mulher se movimentando, eu vejo uma mulher cheia de fé, eu vejo uma mulher com discernimento, queridos, espiritual aguçado. Por quê? Porque ela ouvia falar de Jesus e ela não ficou parada. Eu vou ao encontro desse homem, eu já gastei tudo que eu tinha, eu não tenho mais o que fazer. Talvez você está aqui nessa noite falando, eu não tenho mais o que fazer. Acabou todos os meus recursos. O recurso dessa mulher que acabou foi o financeiro. E o seu? É o emocional? O que é? Quantas mulheres, queridas, com problemas emocionais na alma, que dizem, eu não aguento mais. Chega, para mim basta. Não dá mais. Essa mulher gastou tudo que ela tinha. Era um dinheiro, era bens, eram coisas. E às vezes o que está faltando na sua vida é a presença do Senhor. Às vezes é um problema emocional, eu não sei. Pode até ser uma cura física. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus está aqui. E você precisa decidir tocar nele. Nós não podemos olhar as coisas como naturais mais, queridos. As coisas, elas são espirituais. Eu digo para você que o mundo espiritual é mais real do que isso aqui. Você está me vendo, eu estou te vendo. Existe um mundo espiritual aqui. Existe um diabo, um Satanás que não quer que você receba a sua bênção. Existe o diabo que não quer que você seja abençoado, que você seja próspero. Existe um diabo que ele não quer que você flua nos dons, naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus quer fazer na sua casa e na sua família. Por que eu digo isso para você? Porque eu sou prova viva disso, queridos. Antes de me converter, eu era espírita, participava de centro de Umbanda e eu sei como que é lá. E esses dias sem carro eu peguei um Uber, coisa mais estranha que eu vivi, coisa de louco. Falei, Senhor, uma agitação, saindo, fazer umas coisas. Olha a foto do Uber, é a mulher loira. Entro dentro do Uber, a mulher morena. Falei, mas que negócio é esse? Já sentei atrás, meio ressabiada no negócio. A mulher começou a dirigir, e eu agitada ali, sentei, um calor danado estava aquele dia. E eu falei assim para ela, nossa, menina, uma correria, eu estou sem carro. E tem que fazer umas coisas. Do nada a mulher vira para mim e falou, nossa, você está preocupada que você está sem carro? E eu estou preocupada que eu acabei de comer um pão na casa da minha avó. Aí eu falei, mas por que você não come um pão?
Ela foi e falou assim, não é isso, né? Nem por dieta, não. Mas é que assim, né? Eu comi muito pouco. E assim saiu um assunto. Do nada, coisa de doido. Olha no braço, me perdoe se alguém tem. Gente, eu não estou falando mal de tatuagem, eu estou falando a experiência que eu vivi nesse dia, amém? E olho para aquela mulher toda tatuada, e ela com o braço aqui na marcha, um olho assim, ó. Um olhão assim, tatuado, e aquilo. E nós começamos a conversar. E eu falei para ela que eu era da igreja. Ela, misericórdia. Você é da igreja? Eu falei, sou. Eu falei, eu sou pastora. Você é pastora? Eu falei, sou. Ela foi e falou, meu Deus do céu. Eu fui consagrada pastora também. Eu falei, sério? É. Ela falou a igreja, falou a denominação, mas hoje eu sou da Umbanda. Eu falei, misericórdia, Jesus, para onde que essa mulher vai me levar? Eu peguei um carreto para ir para o Bandeira, para onde que eu vou? E ela foi e falou assim, eu era pastora, mas agora eu sou da Umbanda, olhando no retrovisor. Mas agora eu sou da Umbanda. Já viajei Goiás, já viajei Brasília. E eu sou de Brasília. E eu já viajei todos aqueles lugares. E lá em Brasília tem muito espiritismo, muita casa de Umbanda, centro espírita. Nós moramos ali naquele lugar. Mas eu decidi voltar. E eu deixei ela falar. E eu falei para ela assim, mas o que te fez ir para a Umbanda? Ela foi e falou assim, eu nem sei, mas eu gosto. Falei, sabe por que você gosta? Porque a carne, querida, ela tende para as coisas erradas, do mal. Você é uma mulher que foi consagrada. Eu falei para ela, e deixa eu te contar uma coisa, eu já fui espírita. Meu tio foi pai de santo. Enquanto nós servimos aos demônios, você sabe que é demônio? Eu sei. Eu falei, é demônio. Aquilo que desce lá no centro espírita é demônio puro. Enquanto nós vivíamos nessa vida, minha casa não prosperava, era uma miséria danada, nada fluía. E você quer essa vida para você? E ela ficou calada. Falei, sabe por que você vai no espiritismo? Porque tudo aquilo que aqueles demônios falam satisfaz o seu ego. Satisfaz aquilo que está dentro de você. Satisfaz aquilo que é a sua vontade. Porque não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir, você vai ali tomar um passe, o diabo conta toda a sua vida. Aquilo que ele entende, sabe? Isso satisfaz o ego. Eu falei, você está presa numa religião, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, ela é verdade. Mas é difícil, né? Uma pessoa sair e voltar. Eu falei, enquanto você estiver olhando para homens, vai ser difícil. E ela começou a contar várias histórias que não convém contar aqui a respeito de igreja. Falei para ela, olhe para Deus, não olhe para pessoas. Não existe pessoas perfeitas dentro da igreja, assim como não existe pessoas perfeitas lá onde você está. Ela é verdade, graças a Deus chegou meu caminho, chegou minha parada. Vou pagar a mulher, aparece a loira de novo na foto. Ela foi e falou assim para mim, não. Espera aí, você vai pagar? Eu falei, vou pagar. E já tinha outra moça esperando para entrar no Uber. Ela, não liga não, que a foto dessa moça que está aí, não é bem essa foto, não. Você pode fazer o Pix e sair. Fiz o Pix para ela e saí encafufada com aquilo. Falei, meu Deus, que negócio estranho. E saí mal de dentro daquele carro, queridas. Entrei dentro do Shopping Bandeira, tomei uma água e fui orar. Ela, se ora por mim, pastora. Apresente minha vida diante de Deus. Falei, oro. Desci daquele Uber, queridas. A primeira coisa que eu fui fazer foi orar por aquela mulher e orar por mim, porque eu fiquei, parecia que eu tinha levado uma surra, um bagaço. Falei, misericórdia, Jesus. Sabe o que é isso, queridas? Nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. E as pessoas estão perdidas. Uma mulher que era cristã, que foi consagrada pastora por decepções dentro da igreja, sai da igreja e vai para a Umbanda. Vai servir aos demônios. Então, nós temos que vigiar, queridas, amém? Nós temos que vigiar a nossa vida. E o que eu quero falar para você nessa noite a respeito disso, viva milagre. Entenda aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. As coisas, elas são espirituais. As coisas, elas realmente vêm de procedência maligna, muitas vezes, para nos parar. Muitas vezes, para nos fazer ficar paralisadas. E você precisa ter discernimento para isso. Você precisa discernir, queridas, o que é de Deus, o que é do Espírito e o que não é. Há coisas que têm tomado o nosso tempo, tomado a nossa vida, e nós achamos que é de Deus, mas não é. Por isso que nós temos que orar e ter percepção espiritual. Senhor, isso é a tua vontade. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer para mim, para minha casa, para minha família, é isso.
E nós precisamos entender isso nesses dias. Se eu quero viver algo novo, eu preciso sim, você já ouviu muito isso, me desprender do velho, das suas atitudes velhas, desse pensamento que talvez você está aí pensando, será? O será já acabou, você não vai receber nada nessa noite. Se você está ouvindo eu falar e já pensou, ai, será que isso vai mudar? Não vai mudar. Porque se você pensa, será, não muda. Você precisa ter convicção e certeza, já mudou. Ah, mas será? É muito difícil. Para Deus não existe nada difícil. Essa mulher estava aqui, ó, um testemunho vivo. 12 anos. E na hora, foi instantânea. A Bíblia diz que quando ela tocou, aquela hemorragia cessou. Então você não pode ter dúvida, eu não posso ter dúvida. Estávamos orando, buscando, juntamente com uma amiga ali, buscando uma casa para alugar. Está aqui, prova viva disso. E não aparecia a casa para alugar, e não aparecia. Aparecia uma casa, o povo pedia 3, 4, 5 aluguel, e nada, e precisando alugar uma casa. E eles estavam lá na casa da sogra, minha vizinha, eu fui tomar um banho. Dia simples. É os de repente de Deus no meio da caminhada. Foi de repente, Jesus estava indo para a casa de Jairo, e essa mulher encontra com Jesus. É os de repente, estava tomando um banho, e de repente vem na minha cabeça, isso é de ordem espiritual. É inveja. Por que esse povo não consegue arrumar casa? Pera lá, diabo, é você, né? Vou tomar meu banho. A hora que eu terminar de tomar meu banho, eu vou chamar o marido dela aqui. Uai, que negócio é esse? Tomei meu banho, já estava ansiosa, troquei de roupa. Meio quilo, vem... Adriano, o nome dele. Meio quilo, apelido meio quilo, vem aqui. Estava lá na... Vem cá, vem aqui. Entrou lá dentro de casa, falei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que você não está arrumando casa para alugar? É espiritual, é inveja. É espírito de inveja que está na sua vida e na vida da sua esposa. Eu vou terminar de me arrumar aqui, de me ajeitar, vou chamar o Jair e nós vamos morar. E ainda essa semana você vai arrumar uma casa. Tá bom? Tá bom. Fizemos uma comidinha lá, comemos todo mundo, colocamos todos os meninos para dormir. Ela tem 3, eu 3, 6 meninos, não dá. Foi todo mundo dormir. Terminamos de jantar, eu falei, já é hora por eles. E declara que ainda isso era uma terça-feira, que ainda essa semana eles vão achar uma casa para alugar. Oramos e declaramos, queridos, quando foi na sexta-feira, Deus preparou uma casa. Deus preparou. Sem fiador, sem ter que dar entrada, sem nada. Deus preparou o melhor. Deus é Deus, queridos. Nós precisamos agir por fé. Deus é Deus, você crê? Então você precisa crer que tem coisa que é espiritual. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, quantas coisas Deus tem feito na nossa célula. Tem acontecido milagre, sim, na minha célula. Cada célula minha, ali na minha casa, eu declaro a palavra de Deus. E quando foi essa última segunda-feira, eu estava falando dos milagres, o irmão me interrompeu. Ô, pastora, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Mas vem cá, não é só a senhora que tem milagre para contar, não. A senhora tem que abrir a oportunidade para nós contar os milagres também. Eu falei, mas você pode contar, meu filho. Eu falei, mas você pode contar. Falei, pode contar, a célula é para isso. É para compartilhar aquilo que Deus tem feito. Ele foi e falou, tá bom então na próxima eu vou contar. Quantas coisas Deus fez desde quando começou essa célula. Sabe o que é isso, queridos? É você declarar a palavra com fé. É eu e você declarar a palavra com fé. Sabe esse caos aí, talvez, que você está passando? Declara a palavra. Creia na palavra. Então, Deus tem se movido, Deus tem feito grandes coisas. E eu olho para essa mulher, uma mulher sendo curada, porque decidiu buscar o mestre, amém? E onde nós estamos? Buscando a face do nosso mestre, queridas. E nessa noite, Deus vai se mover ao seu favor. É nessa noite que Deus vai fazer. Hoje é o de repente de Deus na sua vida, é hoje. É o de repente. Jesus estava indo para a casa de Jairo e de repente encontra com essa mulher. Assim como Jesus faz na vida de quem? Do cego de Jericó, de Bartimeu, você conhece a história. Bartimeu pediu esmola, Bartimeu estava ali, um homem cego, mendigo, pedindo esmola. A Bíblia diz que ao sair da cidade, Bartimeu começa a gritar a Jesus. Queridos, eu penso que Bartimeu ele estava tão ocupado que ele não ouviu Jesus entrar. A Bíblia diz quando Jesus estava saindo da cidade. Mas Jesus entrou com uma multidão. E Bartimeu estava disperso. Mas sempre o Senhor vai nos dar uma segunda chance, amém? Ao entrar, Bartimeu não percebeu. Ah, queridos, mas ao sair, aquele homem pensou, eu não escuto, mas eu tenho uma garganta de ouro. Eu tenho uma goela boa. Eu estou ouvindo dizer que esse Jesus cura, que esse Jesus liberta. Eu posso não ouvir, mas eu posso gritar. E a Bíblia relata isso.
Vamos ler esse texto rapidinho, Marcos, capítulo de número 10, 46, é interessante isso aqui. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, acontece um de repente de Deus na vida da mulher do fluxo de sangue. E na vida aqui do Bartimeu não é diferente. 10, 46 diz assim, ó. Eu estou com uma Bíblia diferente, perdi minha Bíblia, perdi minha pregação. Falei para a Tati, perdi tudo. Então, peguei uma outra Bíblia, um outro caderno. E quando não é a nossa, a gente fica meio perdido, né? Mas eu vou ler ali. Então, vamos lá. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiam. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele, vim até aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Olha a alegria desse homem, queridos. Quando Jesus mandou chamar ele, deu um pulo, estava sentado, pulou, acho que deve ter dado um pulo o pé agora. A Bíblia diz isso, que ele deu um salto, nessa versão fala que ele deu um pulo, né? Então ele deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, esse homem estava a alguns metros de distância de Jesus. Sabe por que ele estava a alguns metros de distância de Jesus? Porque o Senhor para e manda-o chamar. E os seus discípulos falam, vem, ele está te chamando, vem. Esse homem dá um pulo, queridos, acho que um pulo de alegria tão grande. Fala, é hoje, é agora, eu não vou perder essa oportunidade. E a Bíblia diz que ao pular, o que ele faz? Ele joga de lado a sua capa. E você sabe, estudando essa palavra, sabe o que significava a capa que o mendigo usava naquele tempo? Era uma capa que já mostrava que ele era mendigo naquela situação. Os mendigos daquela época usavam uma capa de saco, não eram as capas bonitas que os profetas usavam, não, mas eles usavam uma capa para dizer, eu sou mendigo, eu peço esmola, eu sou humilhado, eu estou nessa situação. E a Bíblia diz que imediatamente, quando os discípulos falaram, Jesus te chama, ele dá um pulo e o quê? Joga a capa fora, opa, eu não preciso mais disso. Acabou o tempo de humilhação. Acabou o tempo de sofrimento. Acabou. Eu estava com essa capa até agora. Mas a partir de agora essa capa não faz mais parte de mim. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus. A multidão queria o calar. A multidão falava, fica quieto, para de gritar, você está atrapalhando o mestre. Imagina quantas coisas aquele cego não ouviu. Ah, sai para lá, as pessoas desprezam, sim ou não? Ai, cala a boca, você está gritando demais. E a Bíblia diz que quanto mais o povo mandava ele se calar, mais ele gritava. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus o ouve. E Jesus o chama. E Jesus o pergunta, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, eu quero voltar a ver. E na mesma hora aquele homem voltou a enxergar. E a Bíblia diz que ele foi curado e seguiu Jesus no caminho. E Jesus pergunta para você nessa noite, o que queres que eu te faça? O que queres, querida, que eu te faça? Jesus está perguntando para mim, está perguntando para você. Mas para isso você precisa jogar a capa fora. Para isso você precisa se desprender do medo. Você precisa lançar fora todo o medo. Você precisa lançar fora toda a incredulidade. Você precisa, querida, lançar fora o medo de romper, de avançar. Você precisa ter a autoridade de Deus para declarar a palavra do Senhor por onde você passar. Eu pregava uma mensagem no Florência há uns 15 dias atrás, falando de autoridade, de poder, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões. Queridas, eu morro de medo de barata, mas eu não tenho medo de demônio. Se aparecer uma barata que eu saio correndo. Mas de demônio não. Sabe por quê? Porque a autoridade foi constituída por Deus. Ele me deu, Ele vos deu autoridade para isso. E eu pregava e tinha um homem no culto, e eu falava de autoridade, falava de demônio, e eu vi que aquele homem começou a ficar endemoniado.
E eu não tive medo dele. É claro que eu fiquei esperta, que eu pensei, se esse homem vir aqui em cima de mim, eu saio correndo. Mas tem um monte de homem aqui que vai segurar ele antes de chegar. E eu dizia, a autoridade foi constituída por Deus, Satanás. Você não tem poder nessa igreja, você não tem poder nesse lugar, a autoridade foi dada por Deus. E esse homem começou a se retorcer. Aí eu vi o Robinho correndo, daqui a pouco chamaram o Gé, levaram esse homem lá para fora, o culto continuou. A hora que acabou o culto, ele veio me cumprimentar. E eu desci, irmão, paz do Senhor, bem de longe. Assim, ele olhou para mim, você, né? E eu já fui te afastando. A hora que acabou, o Jefferson falou assim, sabe aquele rapaz? Ele estava endemoniado. Nós levamos ele lá para fora da igreja e ele falava assim, eu vou calar a boca dela, eu vou calar a boca dela. Olha o que ela está falando, eu vou calar a boca dela. O Jefferson falou, em nome de Jesus, cala a boca, sai. Eu falei, nossa, mas está bravo, hein? Mandando o demônio calar a boca. E o moço caiu no chão. Ele, cala. Eu falei, Jé, como você fala assim com o moço? Ele não era o moço, era o demônio. Cala a boca, em nome de Jesus, sai. O homem caiu no chão. E a hora que o homem caiu, o Gé orou, o rapaz levantou, meio atordoado, e falou assim, nossa, eu vi tipo uma sombra indo embora. Aí a hora que acabou o culto, ele falou para o Gé, ai, pastor, achei que você ia me bater. Do jeito que o Gé abordou ele ali. Sabe o que é isso, queridos? É a autoridade de Deus. É quando eu declaro a palavra debaixo de autoridade, queridos. Quando eu declaro a palavra de Deus, seja na minha casa, no meu trabalho, aonde for. E o que Deus quer é que você se levante hoje como autoridade, amém? O que Ele quer e o que Ele está perguntando para você, para nós finalizarmos, é isso. O que queres que eu te faça? Jesus, Ele mudou a história desse homem. Mas tanto na mulher do fluxo de sangue, como no Bartimeu, Jesus fala o quê? A tua fé te salvou. É a tua fé, não é a dele, é a tua. Ele já derramou sobre mim, sobre você, uma porção de fé. Agora é o momento de nós começarmos a usar a nossa fé, queridas. É o momento. Porque a fé sem obra é morta. Eu preciso começar minhas obras. Eu preciso declarar, eu preciso romper, eu preciso fazer. Talvez você está aqui nessa noite e está com medo. Talvez você está aqui nessa noite e está com medo de enfrentar aquilo que você precisa enfrentar, seja no ministério, seja no seu casamento, seja no trabalho, eu não sei. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não tenha medo. Sabe por quê? Onde eu e você pôr a planta dos nossos pés, queridas, ali o Senhor nos dá por herança. É nosso, é seu, é meu. Aonde você pôr a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo. Amém? Você precisa crer, você precisa declarar a palavra de Deus. Há muito tempo eu venho declarando a palavra de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida financeira. Passamos um deserto, porque Deus, quando Ele nos decide abençoar, Ele nos abençoa por completo. É a família, é o casamento, é os filhos, é a vida financeira. Queridos, nós temos vivido a bonança de Deus mesmo, não estamos ricos não, tá? Não é isso. É provada a prosperidade daquilo que Deus tem. Mas no tempo de deserto, nós soubemos passar por todo aquele momento difícil, mas estávamos ali servindo a Deus, queridos. E lá no Revisão eu vivi uma experiência extraordinária com Deus. Não falava-se de dinheiro, não, quem estava lá sabe, não falava-se de vida financeira, falava de liderança, falava de ousadia, falava de viver um novo tempo, mas em um momento lá o Espírito Santo me tomou e falou assim para mim, filha, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Todo aquele tempo de deserto eu estive com você, por mais que você achasse que você estivesse só, eu estive com você e pela tua fidelidade, a partir de hoje eu abro as portas e derramo sobre ti bênçãos sem medida. Queridas, eu não entendi nada, eu só chorava, pensando assim, me sentindo, o diabo é sujo, dentro da comunidade, a palavra de Deus sendo pregada, e eu me sentindo, como que eu posso usar a palavra, nem sei, uma mercenária, não sei, Deus está falando de liderança, está falando de tantas coisas, o Senhor vem e fala isso comigo, me senti mal com aquilo, o Senhor falou, tu verás aquilo que eu vou fazer na tua vida. Queridas, eu comecei a chorar, e eu comecei a entender os planos do Senhor para a minha casa, e ver o agir de Deus, sabe por quê? Porque mesmo no deserto, nós sempre fomos gratos a Deus. Havia uma gratidão tão grande no meu coração, quando eu entrava dentro do meu carrinho, naquele calor, sem ar-condicionado. Eu contava para as meninas, o dia que nós fomos tomar um café, e eu vou encerrar com isso, ali na Romana, final de ano, calor de 30 graus, a Inha está aí, a Inha deve estar no ministério. E chego lá, todo mundo bonito, arrumado, cabelinho ajeitado, e eu chego lá, suando, que nem tampa de marmita. Gente, mas suado, cangote suado, tudo suado. E desci do meu carrinho, estacionaram meu carro e fui no banheiro.
Passei, cheguei até esbaforida na mesa. A Inha estava de frente. Eu falei, ei, Inha, tá bonita, né? Não está nem suada, a maquiagem está perfeita. Ela, né, pastora? Eu falei, eis que chegará meu dia, filha. Que eu vou chegar num café desse também, com minha maquiagem intacta, sem estar com o cabelo suado. Eu vou chegar. Falei, porque, filha, aquele vento nos olhos, no cabelo não dá, não. Falei, mas vocês estão, e todo mundo arrumadinho. Falei, amém. E falei para a Inha, que ele disse há 2 anos atrás, porque depois da pandemia, né, 2 anos. Falei, Inha, vai chegar o dia que eu vou chegar, mas você vai ver. Com carro com ar, vou chegar chegando. Queridas, aquilo que Deus fez. Hoje, a hora que meu marido chegou em casa, com esse carro, e eu falei, Deus, o Senhor é extraordinário. O Senhor é maravilhoso. Fomos comprar o carro, falei para o vendedor, você põe um laço bem grande nesse carro, viu? Para dizer que é 0. Você põe um laço bem bonito, brincando com ele. Tadinho, menino. Nós sem carro, 3 meninos, moto. Tinha como eu ir buscar o carro com o Gé. Chega lá, ele preparou todo o carro, encapou o carro de vermelho, pôs um laço bem grandão, me manda um vídeo. Falei, meu filho, eu não vou poder estar aí, mas muito obrigada. E vi aquilo e fiquei emocionada, porque eles cobriram o carro inteiro, carrão comprido. Eu falei, glória a Deus. Queria dizer aquilo, o Senhor falou no meu coração. Sou fiel ou não sou? Eu cumpro a minha palavra, eu não cumpro, minha filha. Eu estou contando isso para você, sabe por quê? Porque você pode experimentar o melhor de Deus nessa terra, amém? E não chegarei mais suada, viu, pastora? Vou chegar, cabelinho assim, ajeitada. Brincadeira. Você entendeu o que é isso? Providência de Deus. Nós não saímos para comprar esse carro. Não saímos. Nós somos simples, queridos. Meu marido é simples. Mas desde quando eu me entendo, desde quando eu conheço o Gé, ele sempre falava desse carro. É meu sonho. É meu sonho. Eu confesso para você que eu entrei dentro de uma EcoSport, pastora, branca, linda, painel digital. Eu falei, é essa. Ele nem deu bola para mim. Bem, vem ver esse carro. Vem. Vem aqui ver esse carro, bem, olha. Eu fiquei maravilhada, sonhando com aquele carro. Mas não era aquele. Dali nós fomos para uma outra concessionária. E lá Deus fez algo extraordinário, queridos. E Deus nos surpreendeu. Não é porque eu tenho, é porque o meu Deus tem, amém? O seu Deus tem. E eu digo para você, o que você tem buscado, o grupo pode subir. Não é o que eu tenho, é o que Ele tem. É o que Ele me proporciona, é o que Ele te proporciona. E isso traz alegria no meu coração, sabe por quê? Porque eu vejo as promessas do Senhor se cumprindo na minha casa. E eu sei que as promessas do Senhor também vão se cumprir na tua casa. O que você tem buscado? É pelo teu filho? É pelo teu marido? É para que Deus mude a sua história financeira? Eu não sei, você sabe. Você sabe. Eu sei. Queridos, quantas vezes eu no meu carrinho eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no meu carro, para fazer uma célula, para ir para a igreja. E quantas vezes Deus usou pessoas para abastecer meu carro. Dá seu carro aí que eu vou dar uma volta. E de repente a pessoa chegava. O tanque do carro estava cheio. Falei, mas o que aconteceu, gente? Providência de Deus. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes? Quando meu esposo quebrou a perna, ficou sem trabalhar. Nós numa situação difícil, queridos, pagando apartamento, com 2 crianças e pensando, e agora? O Senhor falou, calma, eu sou a providência. Não faltou nada. Quando eu fui no cura 3 anos atrás, quase 4, eu recebi uma profecia naquele lugar, na sala de oração. Que daquele dia em diante Deus estava fazendo algo novo. Eu não entendi. Eu falei, acho que essa menina está doida, ela não conhece minha história, ela não sabe nem o que está acontecendo. Eu estou aqui, meu marido está lá com a perna quebrada, cuidando de 2 crianças. Mas ela disse algo para mim, o seu esposo não morreu. E não vai faltar nada para os seus filhos. E a partir de hoje, Deus começa a escrever uma nova história da sua vida. Foi naquele tempo? Não, é nesse. Porque Deus faz no tempo que Ele quer. É no tempo que Ele quer, amém? Queridas, nós vamos ministrar o louvor. Você vai receber aí no seu lugar, você não precisa levantar. Minhas meninas vão entregar algo para você. Isso que você vai receber é profético. Porque a partir de hoje você vai aprender a agir pela fé, amém? E todas as vezes que você olha, nós não cremos nisso. Em amuletos, nós não cremos nisso. Mas todas as vezes que você usar esse pingente que elas vão te entregar, você vai lembrar, existe uma fé inabalável dentro de mim.
Sabe o que é uma fé inabalável? É uma fé que não oscila. É uma fé que, independente da circunstância, está ali firmada no Senhor. E você vai receber algo profético nessa noite. E todas as vezes que você olhar para esse pingente, nós preparamos com muito carinho. Eu, juntamente com as minhas discípulas, junto com a empresa que o Senhor me entregou, com a Chloe, nós preparamos algo para você. Você vai receber nessa noite algo da parte de Deus. Eu dizia hoje por uma pessoa: o dia que a Chloe tirar o meu tempo com Deus, ela não faz mais parte da minha vida. Porque eu não vivo para a Chloe, eu vivo para Deus. A Chloe é um complemento, queridos, daquilo que o Senhor quer me entregar. A Chloe é um complemento das bênçãos que o Senhor quer me dar, não só para mim, para que eu possa repartir também. Porque eu aprendi o princípio da generosidade. Quer prosperar, seja generoso. Quer prosperar, semeie. Semeie na vida de pessoas. E eu tenho aprendido isso, eu tenho aprendido a semear. E por isso que nós estamos avançando. Mas eu sempre disse para Deus: Senhor, se essa empresa me tirar o tempo que eu tenho com o Senhor, para mim ela não serve. Porque eu entendi que eu preciso primeiro buscar o teu reino e a tua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E que nessa noite você receba como ato profético. Enquanto eles ministram o louvor, e logo eu já vou orar por você. Amém? Receba aí nas suas mãos. E se mova em fé, querida. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.